Olá, turma! E aí, como é que vocês estão no sexto ano? Tudo certo? Tudo tranquilo? Bom, hoje a aula vai ser um pouquinho diferente, tá? Nós não vamos pro quadro, eu trouxe para vocês essas folhinhas assim, porque eu acho que vai ficar melhor para que a gente consiga entender o conteúdo novo, certo? Esse conteúdo, o livro traz para a gente como transformações geométricas, e nesse primeiro momento nós vamos falar sobre ampliação ou redução de formas geométricas, certo? É um conteúdo bem simples, vocês vão ver aí, só tem que ficar atento em alguns detalhes. Mas é um conteúdo que fazendo, você vai conseguir até tirar todas as suas dúvidas, tá? Então, como base, eu trouxe para que a gente consiga ver aqui. Bem, primeiro, nessa folhinha aqui, essa transformação geométrica tá feita em malha quadriculada, tá? Nas questões do livro, que vocês vão ver, já tem as malhas quadriculadas, então não precisem se preocupar, tá? Nas próprias questões já apresentam as malhas quadriculadas. Qual é o grande mistério aí dessa transformação geométrica? Atenção na transformação. Por quê? Tá? A regra é, sempre que você fizer o aumento de qualquer parte da figura, todas as outras partes precisam seguir o mesmo tamanho. O que isso significa? Prestem atenção aqui comigo, tá? Vou colocar uma folhinha aqui em cima, ó, só para a gente visualizar essa figura pequena aqui. Que aqui está até como figura 2, mas vamos visualizá-la como figura 1 mesmo, tá? É uma figura pequena, vocês vão ver, ó. Aqui a gente tem a nossa malha quadriculada. A nossa malha quadriculada tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos na vertical, tá? E aí, desses 6 quadradinhos na vertical, nós temos o desenho de uma setinha. Essa setinha pega, ó, percebam comigo, ela tem 2 quadrados inteiros, percebam? Pintado aqui, ó, 2 quadrados inteiros, esse e esse. E tem 2 quadrados ocupados com uma diagonal, ó, esse quadrado e esse quadradinho ocupado também com uma diagonal. Aí se a questão vem para você assim, aumente, tá? A seta abaixo, a figura abaixo, faça a ampliação dessa figura. Como é que você vai fazer a ampliação dessa figura? Aí aqui já está até feito, ó. Percebam que a ampliação dessa figura segue o mesmo padrão e percebam que aqui, se você aumentou, ó, aqui nós tínhamos um quadradinho, certo? Pintado. E nós aumentamos para 2 quadradinhos pintados, certo? Então, nós dobramos o número de quadradinhos pintados. Saímos de 1 para 2. Se nós dobramos a quantidade de retas aqui, de quadradinhos pintados na base, nós vamos precisar dobrar todo o resto do nosso desenho. Então, ó, nós dobramos esse. Vamos ter que dobrar também para cima. Para cima não tinha 2? Quanto que é o dobro de 2? É 4. Então, eu vou dobrar para cima também, ó. 1, 2, 3, agora tem 4. Certo? Então, se você dobrar o tamanho de uma figura, de uma parte da figura, todo o restante também tem que ser dobrado. Aí a gente continua. Aqui eu tinha uma retinha só. Agora eu dobrei, eu tenho 2 retinhas. A mesma coisa na diagonal. Era um quadradinho só com a diagonal. Agora eu dobrei. Eu tenho 1 com a diagonal, 2 com a diagonal. Eu tenho 1 com a diagonal para baixo, 2 com a diagonal para baixo. Certo? Então, tanto na hora de ampliar como na hora de reduzir o desenho, nós vamos ter sempre que seguir o mesmo padrão, tá? Então, aqui tem até outro, ó, para ver se fica mais claro para a gente, que aqui foi triplicado o desenho. A gente tinha um quadrado menor, percebam, que a gente tinha esse quadradinho roxo. Esse quadradinho roxo tinha uma base com 2 quadrados pintados, tá? E uma altura com 2 quadrados pintados também. O que é que nós fizemos? Nós ampliamos esse quadradinho roxo, tá? Por 3. Nós triplicamos o tamanho desse quadradinho roxo. Então, se nós triplicamos, significa que nós vamos ter que aumentar 3 vezes cada um dos seus lados. E aí aqui nós aumentamos, ó. 2
para triplicar, o triplo de 2 é isso aí, 6. 3 vezes 2, 6. Então, tinham 2 quadradinhos embaixo. Agora, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Se eu tripliquei a parte de baixo, eu vou ter que triplicar também a lateral. Então, aqui eu vou ter também, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? E aqui também, em cima, também vou triplicar. E aqui também vou triplicar. Então, a ampliação do desenho, tá, passa sempre por entender. É o mesmo desenho, só que ele tem que seguir as proporções. Quando você estiver desenhando, você já vai perceber, poxa, se aqui eu aumentei 6, aqui eu não posso aumentar 4, senão vai ficar algo torto, certo? E aí, por isso que é importante, em alguns desenhos, a utilização da nossa reguinha, tá? Bom, e aí aqui se você aumentou 2, você vai precisar, se tinha 2 e triplicou, você vai ter que aumentar para 6. O grande detalhe é ficar atento ao que a questão está nos informando. Porque às vezes a questão, e a maioria delas, vai te dar o tamanho menor, vai falar para você assim, amplie esse quadradinho, amplie esse desenho 3 vezes, triplique esse desenho. E aí você já sabe que vai ter que aumentar cada um dos quadrantes por 3, certo? A mesma coisa na redução. Imagine agora que fosse para reduzirmos o desenho, tá? A gente tem agora um quadrado grande. O quadrado grande tem 6 quadradinhos pintados na vertical, 6 pintados na horizontal. E você quer diminuir 3 vezes o tamanho dele. Então, você vai pegar o 6, divide por 3 e vai falar assim, poxa, vai ficar 2 quadradinhos em cada lado. E aí, você vai fazer aqui 2 e 2. Então, tem que ficar atento, tá, ao que a questão está pedindo na hora de ampliar ou reduzir. Fora isso, é só você seguir o padrão. Se você aumentou um lado 3 vezes, todos os outros lados vão precisar ser aumentados 3 vezes também. A mesma coisa na hora de reduzir. Se você reduziu de 6 para 2, você também vai ter que reduzir todos os lados de 6 para 2. Ok? O que a gente tem que ficar atento? Tá? Quando fala vou triplicar o desenho, não significa que vai colocar 3 quadradinhos a mais. Tá? Vai fazer o triplo do quanto já existe. Então, por exemplo, se eu tenho esse quadradinho pequeno e falo assim, quero triplicar esse quadradinho, não significa que eu vou colocar mais 3, porque, olha, percebam, 1, 2. Se você colocar mais 3, vai ficar 1, aqui ó, 1, 2, mais 1, 2, 3. Vão ficar 5, não é? Não vão ficar 6. Então, a gente tem que ficar atento que quando fala o triplo, não significa que serão 3 quadradinhos. Vai ser o triplo do que já existe. Então, o triplo do que já existe, que é 2, vai passar a ser 6. Certo? A mesma coisa nesse daqui. Nesse daqui foi feito o dobro, tá? E a mesma coisa na hora da redução. Tínhamos 2, reduzimos um quadradinho. Diminuímos uma vez o tamanho desse desenho. Nesse outro aqui, nós diminuímos ele 3 vezes, tá? Então, fiquem atentos ao que a questão está pedindo. E aí, a partir daí, é só você fazer a ampliação ou a redução na malha quadriculada. Eu vou colocar, no conteúdo de hoje, nós vamos ver só esse, bem simples, tranquilinho pra gente, tá? Em cima disso, nós vamos responder algumas questões do livro. E aí, na próxima aula, nós vamos fazer desenho. Olha aqui que eu separei para vocês, tá? Nós vamos ampliar alguma figura, certo? Vai ficar mais divertido, mas, a princípio, vou passar as questões do livro e vocês vão fazer a ampliação, tá? E a redução dessas formas geométricas mais simplificadas para que a gente consiga entender o conteúdo. A partir daí a gente vai aumentando o grau do nosso desenho e dá para fazer desenhos lindos até, tá? Alguns ampliadores de desenhos, esses que fazem quadro, utilizam essa técnica, tá? E fica algo muito bonito. Então, matemática também é arte, também é beleza, viram? Bom, ampliação e redução de formas geométricas, fundamental no nosso dia a dia, por uma série de fatores, tá?
proporção, razão, tudo mais. E o importante é a gente entender que eu vou ter sempre que aumentar o meu objeto ou diminuir na mesma proporção. Se eu triplicar um lado, eu vou ter que triplicar todos os outros. Se eu dobrar um lado, eu vou ter que dobrar todos os outros. E para redução é a mesma coisa, ok? Então, vídeo hoje mais curtinho, explicação direitinha para vocês desse jeito. Abraço para vocês, se cuidem, façam as questões do livro. Qualquer coisa me retorne. Segunda-feira a gente deve corrigir alguma delas aí juntos para tentar entender um pouco melhor. Grande abraço, sexto ano. Continuem se cuidando. Até!